os seus olhos mais uma vez, faça isso agora. Tire 30 segundos que seja para você simplesmente adorar o Senhor da sua vida mais uma vez. Você pode fazer isso? Em nome de Jesus, através das suas orações, daquilo que o Espírito de Deus gerar no seu coração. Faça isso agora. Aleluia. Senhor Deus, nós te adoramos porque o Senhor é bom. Nós te adoramos porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Nós reconhecemos que não há outro Deus além de Ti, por isso nós, mais uma vez como igreja do Senhor, prestamos o nosso culto de gratidão, de louvor, pelo que Tu és, um Deus exaltado, um Deus cheio de glória, de poder e de majestade, mas um Deus que cuida de nós, um Deus que manifesta o Seu favor sobre o Teu povo, porque simplesmente nós respondemos a Ti com a nossa fé. E mais uma vez, Senhor Deus, que seja uma noite onde nós possamos entender claramente aquilo que o Senhor quer instalar na nossa mentalidade, no nosso coração, para que nós possamos fluir cada vez mais no centro da Tua vontade. E quem crê nisso, diga amém. É isso aí. Então nós estamos hoje aqui, mais uma vez, para dar prosseguimento àquilo que o pastor Hélio tem ministrado para nós sobre renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento. E por isso nós queremos justamente estar mostrando mais alguns princípios relacionados a essa realidade, da gente estar sempre fazendo com que a nossa mentalidade esteja totalmente conformada àquilo que a palavra do Senhor diz. Estamos juntos nisso aí, gente? E o desejo de Deus, mais uma vez, é que realmente seja instalada na nossa mente, no nosso coração, uma realidade que eu quero mostrar nessa noite para vocês. A gente está nesse propósito aí dos 40 dias de oração, dentro de uma convocação, a gente pode colocar assim, que o nosso pastor nos fez, para nós estarmos orando em línguas de uma maneira específica, especial, e nós sabemos que a gente vai estar nesse propósito até sábado, 10 de junho, até 9, amanhã, não é isso? Até amanhã. Estou querendo prorrogar mais um pouco, hein? Olha só. Significa que eu estou animado nisso aí, hein? Mas a gente está num propósito específico, mas o propósito da oração, vamos continuar nele. Porque nós sabemos, e é isso que eu queria mostrar para vocês nesta noite, que a oração é o fôlego da fé. Eu queria estar desenvolvendo um pouco isso com vocês nesta noite. Algo que Deus tem gerado no meu espírito em relação a essa realidade de nós estarmos buscando a Deus continuamente, constantemente em oração. Nós sabemos que nós não precisamos, segundo os critérios, os valores da palavra do Senhor, pedir fé. A fé não vem quando nós pedimos a Deus para nos dar fé. Nós sabemos que a fé vem pela palavra de Deus. Mas a oração é a expressão da fé que Deus gera no nosso coração. A gente poderia até dizer, e a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso, não é? Que o fato é que a gente poderia fazer uma comparação de que a palavra de Deus, ela é o coração da fé. Quando a palavra de Deus é instalada em nós, a vida de Deus se instala. A vida do Senhor, ela flui no nosso ser, no nosso interior, não é isso? E a oração é o fôlego, é o que oxigena, é o que nos dá condições de fluir naquilo que Deus tem gerado no nosso espírito através da palavra. Então, esse conceito tem que ficar muito claro para nós. Se a palavra de Deus gera a própria vida de Deus em nós, por aquilo que o Senhor instala no nosso espírito, a oração nos faz fluir dentro daquilo que Deus está gerando no nosso espírito. Amém, minha gente? Então, é exatamente sobre isso que eu quero mostrar para vocês. Mas é importante também, e ali ficou um pouquinho, eu creio que dá para vocês verem, né? O fato é o seguinte, e isso está claramente estabelecido na palavra de Deus, que o justo viverá por fé, não é isso? Então a gente parte do princípio que fé vai além do que simplesmente crer para receber. Vai além disso. Na verdade, é crer para viver acima de qualquer coisa. Ora,
Então, partindo desse princípio que nós sabemos que fé é muito mais do que você simplesmente crer para receber, mas é você crer para viver aquilo que a palavra do Senhor diz, então a gente já pode começar a identificar algumas realidades dentro disso, que sem vida de oração é impossível vivermos à altura das realidades da palavra de Deus. Porque fé é viver. E você só tem condições, eu quero provar isso para você pela palavra de Deus nessa noite, você só tem condições de fluir nessas realidades da palavra de Deus, aonde ela gera a própria vontade de Deus em nós, quando você é uma pessoa que flui na oração, quando você tem vida de oração. E a gente não está falando de simplesmente uma obrigação religiosa, um tipo de legalismo instalado em nós. Nós estamos falando de relacionamento pessoal com o Senhor da nossa vida. E quanto mais nós entendemos que vida com Deus é relacionamento, mais nós temos condições de viver aquilo que a própria palavra do Senhor diz. Mas isso acontece quando realmente nós temos vida, quando há continuidade, quando há constância da nossa parte de viver essas realidades. Por isso, Colossenses capítulo 4, versículo 2, estabelece para nós um parâmetro que nós não podemos jamais abrir mão dele. E o parâmetro bíblico é perseverai. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando um pouco mais qual é o significado propriamente dito dessa palavra perseverai, apesar da gente já ter, é claro, um entendimento sobre isso, mas a palavra do Senhor estabelece perseverai no quê? Na oração, vigiando com ações de graça. Mas é importante, antes da gente começar a desenvolver um pouco mais essa realidade sobre a importância da vida de oração, eu posso até mesmo dizer qual é o lugar da oração na nossa vida de fé, é importante a gente começar a entender um pouco essa epístola, essa carta do apóstolo Paulo, para que a gente possa estar bem embasado daquilo que Deus quer gerar no nosso coração. O fato é o seguinte: essa carta, ela tinha um motivo, tinha uma razão própria. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para combater heresias que estavam se infiltrando na igreja do Senhor lá em Colossos. Por isso a carta aos Colossenses. E essas heresias diziam respeito, ou falava, ou se ensinava, ou se desenvolvia ensinamentos tipo que, na verdade, Jesus não era Deus. Jesus era mais um ser angelical criado por Deus. E a gente vai ver que no desenvolvimento dessa carta, Paulo combate claramente isso. Ou seja, ele vai mostrando que, de fato, Jesus é Deus. Esse ensinamento, que era com base no que eles chamavam de gnosticismo, também falava, na verdade, que eles não criam que Deus poderia se encarnar, poderia tomar forma humana. Simplesmente porque o corpo era mau, porque a matéria humana é má. E eles então ensinavam que jamais Deus poderia se encarnar. Então estabelecendo doutrinas totalmente distorcidas da palavra de Deus. Por isso que o púlpito tem que ser um lugar para nos reconduzir sempre à verdade. Porque até os dias de hoje a gente sabe que as heresias estão aí, as distorções bíblicas estão aí. Eles ainda associavam isso ao legalismo judaico. Eles criam que Jesus Cristo era um dos salvadores angelicais. Era o que eles ensinavam. E eles então associavam a salvação a também se fazer todo aquele cerimonial do Antigo Testamento para que eles pudessem ser plenamente salvos. Porque Jesus não era, segundo esses ensinamentos, suficiente para a salvação das suas vidas. Então Paulo, ele escreve essa carta para mostrar a suficiência e a glória de Cristo para a firmeza da nossa fé. Porque sem nós entendermos quem é Cristo, sem nós termos uma clara iluminação do Espírito, quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo e quem nós somos nele,
E o que nós temos nele, e o que nós podemos nele, nós não temos firmeza, não temos condições de ficarmos firmes na nossa fé. E o diabo sempre procura infiltrar heresias para tirar Jesus do centro da nossa fé. Mas nós somos daqueles que seguimos firmemente o autor e consumador da nossa fé. Nós só temos firmeza real da nossa fé quando Jesus Cristo de fato, ou quando nós temos um claro entendimento de quem é Jesus de fato. E claro, em consequência disso, sabendo quem nós somos nele, o que nós temos nele e o que nós podemos nele. Porque nós somos o que Deus diz que nós somos em Jesus. Nós temos o que nós temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos todas as coisas por causa da nossa fé firmada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E essa foi a razão pela qual Paulo então escreve esta carta, para mostrar a suficiência e a glória de Jesus Cristo para a firmeza da nossa fé. Por isso, Gálatas capítulo 2, versículo 4 diz: assim digo, Paulo falando para a igreja de Colossenses, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. O termo falazes aí falam de pessoas. Tem essa ideia de pessoas que usam persuasões humanas para enganar de forma astuta as pessoas. Mas Paulo está mostrando justamente isso. Assim digo, para que ninguém vos engane. E olha só o que ele diz mais adiante: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então o propósito de Paulo era justamente confirmar, era justamente conduzir ou reconduzir esta igreja à firmeza da fé por conta de persuasões humanas, de sabedoria humana totalmente distorcidas da palavra de Deus. Olha, gente, o fato é o seguinte: com base nessas realidades que Paulo desenvolve na carta aos Colossenses, ele mostra claramente que essa firmeza da fé vem quando a palavra de Deus habita em nós. E a gente vai mostrar isso. Qual é o sentido que Paulo queria justamente mostrar sobre essa realidade da palavra habitar em nós. E quando nós também, a gente vai ver isso, a oração é o fôlego, a oração é o fôlego da fé. E quando nós perseveramos na oração, não tem como você ter uma firmeza de fé se não houver essas duas balizas constante, permanentemente no seu dia a dia. Fazer com que a palavra de Deus habite no seu interior, também quando você persevera na oração com base naquilo que Deus está te mostrando. Por isso que, em primeiro lugar, a gente vai ver aí essas realidades relacionadas à palavra do Senhor. Porque em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, Paulo mostra. E ele conduz a igreja para essa firmeza da fé em virtude, repito, dessas distorções bíblicas que estavam sendo desenvolvidas naquela igreja a respeito de ensinamentos totalmente distorcidos a respeito de Cristo, da fé cristã. E aí então ele diz, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Sabe quem é em vós aí? Eu e você. É a igreja. Essa coisa de nós fazermos com que a palavra do Senhor se instale constantemente no nosso interior, não é para alguns privilegiados, mas é para toda a igreja. Essa exortação continua com a mesma autoridade e poder. É Deus falando com você. A palavra tem que habitar ricamente no teu interior. Esse posicionamento é meu e seu. Independente de nossas funções ministeriais na igreja, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que ter esse posicionamento responsável de fazer habitar ricamente a palavra de Cristo no seu interior. E essa responsabilidade não é de Deus. Essa responsabilidade não é do Espírito Santo.
Essa responsabilidade não é do pastor em relação a sempre e está de alguma maneira te empurrando para isso. Essa responsabilidade é sua, é minha. É claro, como pastores, a gente vai estar sempre conduzindo vocês a essa realidade, a igreja do Senhor, Jesus, a essa realidade, mas o fato é que essa responsabilidade, ela é individual, minha e sua. Então, olha só, habitar, literalmente, significa fixar morada. Dorme com esse barulho, diabo. Meu irmão, quando a palavra, ela é uma realidade permanente em você, ela vai colar no seu interior. Ela vai morar no seu interior e ela vai fixar morada. Por isso que Jesus Cristo sempre vencia as ações diabólicas ou as circunstâncias que o envolvia. Porque quanto mais espremiam o Senhor Jesus com pressões ou opressões, mais ele liberava aquilo que o seu coração estava cheio, o seu interior estava cheio, a palavra. E Jesus diz o seguinte: se eu dei o exemplo, siga-o. Fixar a morada é você se voltar para esse livro, é você se voltar para os princípios de forma objetiva, constante, capítulo por capítulo, versículo por versículo, livro por livro, dia a dia, lendo esse livro de capa a capa, porque Deuteronômio 32:47 diz: este livro é a tua vida. Gera vida, e quando você fixa com um posicionamento responsável diante dessa palavra constantemente, vai fixar em você um milagre, vai fixar em você o sobrenatural, vai fixar em você a cura, vai fixar em você a glória de Deus, porque onde a palavra de Deus é fixada, o poder de Deus é liberado. Essa responsabilidade é minha e sua. Habitar, morar em, guardei, fixei, fiz com que a tua palavra fizesse morada em mim, para que eu não pecasse contra ti. Quanto mais a palavra do Senhor se instala no seu interior, mais as suas atitudes estarão enquadradas naquilo que a própria palavra do Senhor fala e diz, e você então vai se desviar do mal, então você vai andar de acordo com os princípios e valores do reino de Deus. Habite ricamente, fixar morada, morar em, estar em casa. Meu papai, a tua palavra está na tua casa, eu sou a casa do Senhor. É isso, é a palavra do Senhor constantemente fixando morada, estando em você, estando em casa. Eu não sei se você lembra, mas nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, nós somos a casa de Deus. Minha gente, tirei os óculos, Rafael, olha só, perceba isso. Quem te disse que não há tabernáculo móvel no Novo Testamento? Na Nova Aliança? Claro que há. Hein? Ah, sim. Não, pastor, o tabernáculo móvel foi até antes da construção do Templo de Salomão. Não o de São Paulo, lá o do... Para ficar bem claro. Não, parou aí. Quando se construiu o Templo de Salomão, aonde o povo ia para cultuar a Deus, não tinha mais tabernáculo móvel, mas eu quero te dizer o seguinte: Deus restaurou na Nova Aliança o tabernáculo móvel. Quem é esse tabernáculo móvel? Eu, você, porque a glória do Senhor está em mim, a palavra de Deus está em mim, aonde eu for, a glória de Deus vai. Você entende isso? O Espírito de Deus está em mim. O Espírito de Deus está em você? O Espírito de Deus está em você? Aonde você for, a glória de Deus está com você. Meu irmão, não tem como o diabo te tocar, porque a glória de Deus está em você. É só você entender que a glória do Senhor vai se manifestar. Escuta isso, meu irmão. A glória de Deus vai se manifestar em você, uma vez que ela já está em você, à medida que a palavra do Senhor estiver na sua vida. E eu posso até dizer: sai da frente, Satanás, porque a glória do Senhor está passando. O tabernáculo móvel está passando. Eu estou o tabernáculo móvel da Nova Aliança. E quem está comigo dá glória a Deus aí, meu irmão. Uhul! É maravilhoso.
ricamente. Não só habite, não só faça morada, não só seja instalada, mas olha só, o termo ricamente é de forma abundante. Você e eu não temos justificativas no nosso dia a dia em relação a compromissos, afazeres ou distrações que possam nos impedir dessa realidade constante de fazer com que essa palavra habite ricamente em você dia após dia, porque aqui não é uma sugestão, aqui não é uma opção, aqui é a ordem de Deus. De forma abundante, transbordante. E eu gostei, porque eu fui estudar o termo no original e fala extravagantemente rico. Gostei disso. Extravagantemente rico. Meu irmão, é aquilo que o pastor Hélio fala constantemente. Aqueles que vivem atrás da riqueza, um dia vão para o ralo, mas graças a Deus, o que o Senhor diz é para você ser extravagantemente rico na palavra, porque o próprio Senhor da palavra proverá para você todas as necessidades. Não é mais questão de você correr. A riqueza e a provisão abundante que supre cada uma de nossas necessidades já está instalada em nós, porque o Deus vivo está em mim, porque a palavra dele está em mim. Por isso eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele guardará o meu depósito até o fim na glória celestial e proverá cada uma das minhas necessidades, porque a minha boca fala do que eu creio, e o que eu creio é que Deus supre cada uma das minhas necessidades, porque eu resolvi ser extravagantemente rico na palavra. Uhul! Dancinha, hein? Extravagantemente rico na palavra. É o primeiro fundamento, minha gente. Você só consegue viver na firmeza da fé, com base na pessoa de Jesus Cristo, se você for uma pessoa da palavra. Não tem atalhos. Cristianismo não tem atalhos, só tem um caminho, hein? Um caminho. E quanto mais você anda no caminho, em virtude de você estar andando na palavra, mais você verá a ação sobrenatural em você e através de você. Minha gente, olha só, não tem uma pessoa que não é impactada quando está do lado de alguém cheio da verdade, porque a verdade liberta. Você é um tabernáculo móvel da verdade, hein? Estou animado. Gente, olha só, por que há essa exortação bíblica apostólica para nós? Para que, em primeiro lugar, faça parte de cada aspecto da minha vida aquilo que Deus tem gerado no meu interior. Em relação a qualquer situação, seja ela espiritual, emocional, familiar, material, ministerial, o fato é o seguinte: quanto mais a palavra está extravagantemente rica em você, porque, gente, olha só, é acúmulo de tesouros, você entende isso? Extravagantemente rico é isso, é algo que está sendo acumulado dentro de você. Eu estou falando de tesouros não temporários, mas de tesouros eternos que o Senhor gera em você, quando você vai constantemente para esse livro, seja ouvindo, seja lendo, meditando ou estudando, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e deixa o Espírito de Deus te ensinar, porque Ele é o teu mestre, Ele é o teu ajudador, Ele é o teu professor em excelência, Ele não te deixa na mão, meu irmão. É só você ser sensível à realidade que você tem o Espírito Santo com você, e mesmo que você não entenda alguma passagem no momento, olha, não se perturbe, continue lendo, porque a Escritura interpreta a própria Escritura. Fica tranquilão. Ou quando você pega um bom livro, ou quando você estuda, ou melhor, quando você escuta uma mensagem, muitas das vezes dúvidas são sanadas, mas o mais importante é você manter o foco de fazer com que essa palavra habite ricamente em você, porque é assim que você vai viver na firmeza da fé. Heresias estavam entrando, distorções doutrinárias das mais terríveis estavam entrando naquela igreja, e a ordem de Paulo é a seguinte: para que vocês se mantenham firmes na fé,
centrado, fundamentado na pessoa de Jesus, vocês têm que fazer com que a palavra dele habite, faça morada, fixe em vocês e também ela se torne extravagantemente rica em você. Minha gente, por que nós temos que fazer com que a palavra de Deus ela fixe morada em nós? Para controlar todo pensamento, palavra e ação. Você quer pensar como Deus pensa em cada situação da sua vida? Seja extravagantemente rico com as verdades dele no seu coração, de forma responsável e constante. Você quer falar a linguagem do Espírito? Então faça com que o Espírito Santo gere as verdades dele em você. A linguagem do Espírito é a linguagem daquilo que está escrito na palavra. E as suas ações vão mudando. A forma como você age, as suas atitudes, os seus comportamentos, porque a palavra de Deus tem esse poder de moldar você segundo a vontade do Senhor, porque a palavra do Senhor é Cristo em você, é vida em você. Gente, Deus foi me dando algumas frases em relação a essas realidades que eu mesmo estava meditando. E olha só, sem vida de oração, este mandamento se tornará mera intenção humana. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Que mandamento legal, que coisa maravilhosa. Eu tenho desejo de viver. Meu irmão, sem vida de oração vai ser só um desejo, uma vontade, uma intenção humana. Quem está compreendendo isso comigo? Só teremos condições de fluir na fé, minha gente. A oração é o fôlego? A oração é o fôlego? Só teremos condições de fluir na fé se estivermos no propósito contínuo da oração. Estamos juntos nisso aí, gente? Glória a Deus, hein? Pensa nisso aí um pouquinho. Deixa essas verdades instalarem, ou sejam instaladas no seu coração. Não tem como, não tem atalhos. Esse é o caminho, sem vida de oração. Esse mandamento de fazer com que a palavra do Senhor habite ricamente em você, vai ser simplesmente uma mera intenção humana. Você vai desejar, você vai até fazer com a sua cabeça, você vai ter um assentimento positivo, você vai concordar mentalmente, mas é a oração que te impulsiona, oxigena essa vida que é liberada em você pela palavra do Senhor. Só teremos condições de fluir na fé se estivermos no propósito contínuo da oração. Pastor, eu não sei orar. Você sabe falar? Você sabe conversar? Você sabe se relacionar com as pessoas? Meu irmão, oração é relacionamento? Conversa com Deus. Olha só, oração de adoração, todo dia a dia para adorarmos ao Senhor em oração, fluirmos em adoração a Ele. E sabe de uma coisa, quanto mais a palavra do Senhor é instalada em você, mais você tem o que falar para Ele. Porque quando você adora o Senhor, você está respondendo ao que a palavra diz sobre Ele mesmo. Oração é ter comunhão com o Pai em Cristo Jesus, é exaltar a obra de Jesus na cruz do Calvário, é exaltar a Ele que já te libertou, é você declarar o que você já é em Jesus, é você orar a palavra do Senhor, é você pedir segundo as suas necessidades, crendo que você já recebeu, é interceder, é invocar a bênção do Senhor diariamente sobre o seu lar, a sua casa, o seu casamento e a sua família. É você permitir que o Espírito Santo flua em você, nas decisões que você tem que tomar no seu dia a dia. Orar é relacionamento contínuo com Deus, é falar com Deus, é conversar com Deus, é adorar a Deus. E não diga mais que você não sabe orar, senão... É isso, minha gente, é fluir. É claro que a maturidade, a constância vai te conduzindo a um desenvolvimento nesse relacionamento, mas continue no ponto que você está. Permaneça só, nesse ritmo, nessa medida, nesse nível que você está. Você vai ver que a continuidade, a constância, gera o aperfeiçoamento. Estamos juntos ainda, gente? A palavra de Deus, escuta essa, hein?
e leia. A palavra de Deus sem oração gera legalismo. Você só lê a Bíblia sem ter relacionamento com Deus, gera legalismo. Porque começa a haver um sentimento de que os princípios das Escrituras são impossíveis de serem vividos. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: tudo que Deus falou é possível de você viver. Não por causa da sua força humana, mas por causa do poder dele que está sobre você e em você. Amém? A oração sem a palavra de Deus gera fanatismo. Por que isso? Porque as pessoas passam a ter experiências distorcidas dos fundamentos e das realidades das Escrituras. Quando eu simplesmente busco a Deus em oração, sem fundamentar a minha fé, sem receber a própria vida dele em mim, isso vai gerar distorções de experiências, sem entendimento, sem base bíblica. Todas as experiências que eu e você tivermos tem que ter uma base, e a base é a palavra do Senhor. A Bíblia fala para nós julgarmos as profecias. Em que sentido? Nós julgarmos as profecias, aquilo que é revelado à luz da palavra do Senhor. Não à luz daquilo que eu acho e penso, mas à luz daquilo que a palavra do Senhor determina. E aí a gente parte para Colossenses 4:2. Aonde então está escrito, né? Que foi o texto base. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Perseverai ali ser, olha que coisa linda, gente. Ser corajosamente persistente. Quem lembra da viuvinha de Lucas? Lembram dela? Hein? Havia um homem, um juiz, que ele era iníquo, que ele não respeitava a Deus e nem aos homens. E a viuvinha ia a ele porque eu tenho direito. Todo dia lá vinha a viuvinha. O juiz não estava aguentando mais. Por causa da persistência corajosa daquela viuvinha. É meu, é direito meu. Eu tenho que receber. Olha, a lei diz isso. Olha o que diz, os termos relacionados à situação que me fizeram. É direito meu, é direito meu, é direito meu, é direito meu. E o juiz iníquo, que não respeitava a Deus, não respeitava homem, ele não aguentou aquela viuvinha e deu o que era direito para ela, porque o Senhor começa falando que nós temos, que foi uma parábola que na verdade ele disse em relação a você orar sem esmorecer, é você ser corajoso na sua persistência, nada vai te parar, nenhuma barreira espiritual, nenhuma ação das trevas, nenhuma circunstância, porque se você sabe quem você é em Cristo, se você sabe quem Ele é, nada pode te paralisar. Eu quero só te lembrar que Jesus não comparou aquele juiz iníquo com Deus, porque em seguida ele diz o quê? Se esse juiz iníquo, que não respeita a Deus nem aos homens, concedeu o que a viúva tinha por direito, muito mais o vosso Pai Celestial vos dará. Isso não é comparação, isso é diferença, é distinção. Se um juiz iníquo, minha gente, deu pela persistência da viúva, muito mais o vosso Pai Celestial te concederá o que você tem direito na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ser corajoso, persistente, isso ali é lindo, apegar-se e não desistir, apegar-se e não desistir, apegar-se à oração, à continuidade de relacionamento com Deus e não desistir deste propósito. E vigiando, hein? Perseverança na oração sempre está associada à vigilância. Em que sentido? É você se manter alerta e focado enquanto você ora. Isso é possível quando você está cheio da verdade e quando você está sensível ao Espírito Santo. Por isso que Paulo disse, ore em línguas, hein? Porque você vai edificar a si mesmo, o seu homem interior. Mas ore
também com entendimento, porque a sua mente fica infrutífera. Só o teu espírito é edificado. Então há a necessidade de também você orar com o seu entendimento. E quanto mais você permanece no foco da oração, nesse relacionamento contínuo com Deus, mais você verá o agir poderoso dele na sua vida. Meu irmão, vai comigo, olha que coisa linda. Efésios 3. Olha só que coisa maravilhosa. Olha, gente, isso aqui é para a gente hoje sair daqui dançando. Eu não sei qual vai ser a música que o Rafael vai cantar depois, mas a gente vai ter que dançar. Porque está escrito, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu vou te dizer, a medida da operação do Espírito Santo em você, porque você é uma pessoa persistente em buscá-lo, vai ser a medida da resposta poderosa do Senhor sobre a sua vida. Você percebeu isso? Geralmente a gente lê até a última vírgula. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Glória a Deus, a gente dança, a gente pula. Mas aí vem a clara direção do Espírito Santo, conforme a medida, de acordo com o poder de Deus que opera em você. E a medida da operação do poder dele na sua vida vai ser a medida da sua sede por ele. Da sua busca por ele. Não tem como desassociar, minha gente, palavra de oração, porque são os dois balizadores que vão nos dar firmeza na nossa fé. Se a palavra é o coração da fé, a oração é o fôlego dela. Estamos juntos nisso aí, gente? Ainda, olha só, evitando o espírito de negligência, é o sentido original de vigiando aí. É você evitar essa negligência que porventura possa estar na sua vida ainda em relação à vida de oração. E vamos prosseguindo. Então, gente, finalmente, qual é o lugar da oração em nossa vida de fé? Então vamos lá. Abra a sua Bíblia lá em Colossenses de novo. O lugar da oração em nossa vida de fé. Colossenses 1, 9 a 11. Ali só enxerga quem tiver bem mesmo, né? Porque está escrito, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, que vem quando a palavra do Senhor é instalada no seu espírito, quando ela faz morada em você, quando ela é fixada nesta casa que é você, tabernáculo móvel de Deus. Agora perceba, em toda a sabedoria. Por que eu oro a Deus constantemente? Paulo está nos dando por uma inspiração do Espírito Santo, apesar de ser uma oração a favor dos colossenses, o Espírito de Deus está nos dando um caminho aqui. Por que eu tenho que orar? Por que a oração é o fôlego da fé? Qual é o lugar da oração na minha vida de fé? É quando eu entendo que eu vou ter a sabedoria de Deus instalada em mim, quando eu tenho um relacionamento com a própria sabedoria, que é o Senhor. Quanto mais eu ando com uma pessoa sábia, por isso que eu não sou bobo, eu ando com gente boa, sábia, que pode me acrescentar sempre, que é mais madura do que eu em alguns aspectos, ou muitos aspectos, ou todos os aspectos, eu não sei. Porque eu não sou bobo. Eu posso ter carinha de bobo, mas de bobo não tem nada. Eu gosto de andar com gente boa, que me acrescente. Graças a Deus por vocês, hein? Sabedoria, escuta isso. Sabedoria, literalmente, é acumular conhecimento para ter a capacidade de colocar em prática. Eu acumulo conhecimento com as verdades do Senhor e coloco em prática, fluindo na oração e no poder do Espírito Santo. Porque, gente, olha só, tirei de novo. Olha só que coisa maravilhosa. A soma da habitação rica da palavra de Deus em mim, com a minha disposição constante de buscar ao Senhor em oração, nesse relacionamento contínuo, o Espírito de Deus pega esses dois balizadores e te levanta para um tempo novo a cada dia. Por isso que eu e você andamos na velhice da vida. Quem pode dizer amém por isso? Não!
e você andamos em novidade de vida. É vida nova todo dia. Porque a gente aprende com a palavra aquilo que Deus determina para as nossas vidas, nos dá a direção, e a gente então, pela ajuda do Espírito Santo, passamos a ter a capacidade de colocar em prática aquilo que nós estamos acumulando da parte do Senhor. Ainda, minha gente, por quê? Ou qual é o lugar da oração na nossa fé? Ora, primeiro, ter a sabedoria para colocar a palavra de Deus em... E se fé é viver à altura da palavra do Senhor, então eu tenho que ter sabedoria para colocá-la em prática. Estamos juntos nisso aí, gente? Falta 35 pontos. Olha lá, tudo na palavra. E para que nós tenhamos o quê? Entendimento espiritual. Entendimento espiritual é compreensão, não da cabeça, mas compreensão que é gerada pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que a gente tem relacionamento com Deus em oração, para nós termos entendimento espiritual, a fim de nós vivermos de modo que, gente, digno do Senhor. Deus não te salvou para você dar errado. Deus te salvou para você sempre dar certo. E você sempre dá certo em tudo que você faz quando você anda de forma digna do Senhor, de acordo com os critérios e valores daquilo que Ele determina na palavra dEle, para o seu inteiro agrado, porque afinal de contas a fé agrada ao Senhor. E sem fé é impossível agradá-lo. O que é fé? É uma resposta clara de atitudes e comportamentos daquilo que a palavra do Senhor diz. Ainda a oração, o lugar dela na nossa vida de fé é justamente isso, olha, frutificando em toda boa obra. Você é uma pessoa frutífera quando você é uma pessoa que associa as verdades da palavra do Senhor instalada em você e o fluir da oração. Deixa você assimilar mais um pouquinho isso aí. Ainda, qual o lugar da oração na fé? É quando você cresce. É para você crescer no pleno conhecimento do Senhor. Gente, está escrito, Paulo, que escreveu essa carta do mesmo lugar que ele escreveu Éfeso, numa prisão em Roma. Ele escreve a mesma coisa, são os mesmos critérios, os mesmos parâmetros, os mesmos princípios. Ele então ora para que nós tenhamos o quê? Ou para que a igreja de Éfeso tivesse o quê? Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. É a mesma coisa. É crescer no pleno conhecimento. Eu preciso buscar graça, eu preciso buscar relacionamento com Deus para que eu possa crescer no pleno conhecimento de Deus, não dos meus achômetros, não do que alguém acha, mas daquilo que o nosso Deus determina. E fortalecidos com todo o poder. Lembra que eu falei agora para vocês, Efésios 3:20? Quando você ora, crendo, nesse Deus que é poderoso para agir muito mais abundantemente daquilo que você pede ou pensa, conforme o seu poder que opera em você pela ação do Espírito Santo. Quanto mais o Espírito de Deus, ele se move em você por causa desse relacionamento, mais você vai ver o sobrenatural do Senhor, porque a medida da ação sobrenatural de Deus sempre será de acordo com a ação do poder do Espírito de Deus na sua vida. E eu vou parar por aqui. Dá vontade, mas eu vou ter que parar por aqui. Meu irmão, agarre isso nessa noite. Mas agarre mesmo, abrace esse princípio bíblico. A oração é o fôlego da fé. Sem oração você não vai fluir naquilo que Deus, Ele revela na sua própria palavra. Continuemos a buscar a Deus nesse propósito. Falta um dia, mas dia 10 você vai continuar. Dia 11 também. Dia 12 você vai continuar. Porque senão eu vou pedir para que o anjo com uma chibata de fogo vá lá e... Vamos ficar de pé, minha gente. Dois minutinhos, vai. Você pode fazer esse pacto com Deus de coração agora e falar com Deus que você realmente, muito mais do que desejar, você vai se posicionar dentro dessa realidade de buscar ao Senhor em oração continuamente. Você pode fazer isso. Eu creio que uma das coisas que Deus quer instalar nesse propósito, que o pastor Elinho colocou para nós, é que você também dê prosseguimento a essa realidade no seu dia a dia e se torne um homem de oração, uma mulher de oração, um jovem que esteja fluindo nas verdades, nos princípios e valores de Deus. Então faça isso agora, em nome de Jesus.
Aleluia. Feche os seus olhos, só um minutinho, só mais um minutinho. Pai, nós te adoramos, porque a tua palavra é tão linda, porque a tua palavra é tão poderosa, porque a tua palavra nos enriquece, porque a tua palavra acumula tesouros extraordinários em nós. Oh Senhor, são tantas as verdades que o Senhor quer revelar para cada um de nós, e nós sabemos que isso só acontece quando nós nos voltamos continuamente contigo no relacionamento, oh Deus, pessoal e vivo. Faz de cada um de nós que está aqui vidas que tenham relacionamento pessoal com o Senhor. Toda religiosidade nós repreendemos agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Todo tipo de legalismo, obrigação religiosa, jugo, nós desfazemos agora no nome do Senhor Jesus nas mentes, sugestões demoníacas, argumentos de que não há tempo, ou distrações, que muitas das vezes são sopradas nos corações. Que hoje seja uma noite de renovo da mente, da realidade de que esses raciocínios falazes, esses enganos, que querem nos afastar de uma realidade constante contigo, vão ser agora desfeitas pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor vai instalar na nossa mentalidade a realidade de nós fluirmos no Espírito, fluirmos na fé, através de uma vida de oração, de busca contínua. Aleluia, aleluia, aleluia. Ora, baxere, candala, massoro, corolonar, alabás. Aleluia.